Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Neste período estaremos abordando o tema espaço confinado. A NR33, que diz segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados, ela traz algumas características, alguns tópicos, definições que estaremos abordando neste capítulo, e algumas pessoas se confundem quanto a esta NR. E basicamente a NR33 diz que o ambiente com espaço confinado, ele apresenta três características. E essas três características, elas devem estar no mesmo ambiente. Então nós vamos estudar sobre isso. Então aqui nós temos uma figura, um ambiente de trabalho bem sinalizado, também monitorado, com equipamentos de medição de gases e algumas planilhas, até mesmo com uma placa de identificação, que é esta placa escrito perigo em vermelho, e logo embaixo tem um triângulo com um boneco sentado. Então esta é a placa de confinamento. Ok? Vamos lá então. O que é o espaço confinado? O espaço confinado ele apresenta três características muito importantes. E essas três características elas devem estar juntas no mesmo ambiente de trabalho. Então, muitas vezes a gente chega no ambiente, não encontra essa placa de sinalização de espaço confinado, e o trabalhador ele acaba entrando nesse ambiente sem tomar as devidas precauções. Por isso é importante fazer uma análise preliminar de risco para identificar esses ambientes. O espaço confinado ele é qualquer área ou ambiente que não seja projetado para ocupação humana contínua. Então nós temos que analisar alguns locais de trabalho que não são projetados para ocupação humana contínua. Então nós temos algum exemplo, um reservatório de água é um local, um ambiente, uma área que não é projetado para ocupação humana contínua. Muito bem. É uma das características. A segunda característica, possui meios limitados de entrada e saída. No nosso exemplo, o reservatório elevado, o reservatório de água, a caixa d'água, ele também, muitas vezes, ele vai ter uma entrada e uma saída com meios limitados. Já é a segunda característica do ambiente espaço confinado. Muito bem. E a terceira característica é a ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Então veja que essa terceira característica, ela diz que a ventilação é insuficiente para remover contaminantes. Então muitas vezes o trabalhador ele precisa entrar no ambiente para executar uma atividade onde vai expelir fumaça, ou ele possa remover alguma flange e que esse ambiente fique inundado por algum fluido, e que possa deixar a quantidade de oxigênio daquele ambiente muito baixa, Então é uma das características também do espaço confinado. Eu vou falar sobre um tópico agora que vai ser muito claro para explicar essas três características. Nós vimos que ele não é projetado para ocupação humana, primeira característica. Segunda, possui meios limitados de entrada e saída.
E a terceira, ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir deficiência de oxigênio. Eu quero frisar nesses três tópicos as três características que caracterizam um espaço confinado. Utilizando um exemplo que vai deixar muita gente bem esclarecida nesse assunto. Quando nós falamos sobre um submarino, um equipamento que fica submerso no mar, onde os ocupantes levam mantimentos e ficam ali num período de 6 meses submerso, debaixo da água. Então, nós vamos analisar um submarino, se ele é um espaço confinado ou não. Primeiro tópico, ele é um ambiente, uma área não projetada para ocupação humana. Realmente, o submarino ele é projetado para ocupação humana, correto? Os marinheiros eles entram no equipamento, ficam submersos e então ele é projetado para ocupação humana, correto? Mas o submarino ele possui meios limitados de entrada e saída? Sim. Ele tem lá aquela escotilha, uma única entrada, uma saída, Então são meios limitados de entrada e saída. Pois bem, ele tem uma característica aí de espaço confinado. A ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes? Certamente, porque com uma entrada e uma saída limitada, provavelmente o ambiente ali ele precisa ser insuflado com oxigênio. E certamente que todo submarino ele tem os seus equipamentos que produzem oxigênio, através da molécula ali de hidrogênio, eles produzem o oxigênio, tornando aquele ambiente favorável para a ocupação humana. Então nós vimos que o submarino ele tem duas características para um espaço confinado. Só que para ser um espaço confinado, ela precisa das três juntas no mesmo ambiente, correto? Se ele é projetado para a ocupação humana, então o submarino não é um espaço confinado. Tá bom? Consegue entender? Por quê? Porque ele é projetado para a ocupação humana. O espaço confinado, ele não é projetado para a ocupação humana contínua. Como nós vimos no primeiro exemplo, uma caixa d'água, um reservatório de água, ele é projetado apenas para ter água dentro, não é projetado para ocupação humana. Segundo, ele vai ter uma entrada com meios limitados de entrada e saída, é a segunda característica. E a terceira característica, a ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Portanto, o reservatório de água tem as três características juntas. Este sim é um local espaço confinado. O submarino, segundo exemplo, não é um espaço confinado, porque ele é projetado para ocupação humana contínua. Tá certo? Ele não tem as três características juntas, por isso ele não é um ambiente de espaço confinado. Todo mundo consegue entender? Caso não consiga, volta um pouco o vídeo e analisa aí as três características juntas. Os dois exemplos que nós fizemos, vai ser bem simples de entender, tá bom? Alguns exemplos aqui. Onde é encontrado espaço confinado? Ali nós temos uma tubulação e um tanque de armazenamento de combustível, Geralmente temos tanques com gás ou até mesmo com combustível líquido. Então olha só os exemplos: indústria de papel e celulose,
indústria gráfica, indústria alimentícia, indústria da borracha, do couro e têxtil, indústria naval e operações marítimas, também tem muito espaço confinado, indústrias químicas e petroquímicas e por aí vai. Eu tive algumas experiências, né, ao longo da nossa vida na profissão de técnico de segurança do trabalho e muitas experiências, né? Já dei treinamentos de NR33 no grupo Votorantim, ali na cidade de Alumínio, onde tem as escavações, né, para retirada do material para fazer o cimento. Ali eles possuem bastante equipamentos que têm a característica de espaço confinado. Tá? Por outro lado, trabalhei em algumas empresas que você, analisando o ambiente, né, às vezes o forro de uma estrutura, né, um local que seja, que tenha uma entrada limitada, mas que dentro desse local, mesmo não sendo projetado para ocupação humana, ele tem muita ventilação, ele tem muitas janelas de trocas de elementos, né, dentro do ambiente, então ele não tem a característica de remoção de contaminantes e, portanto, tendo apenas duas características, não é avaliado como espaço confinado. E nesses exemplos que estão descritos aqui, nós temos a condição de avaliar se esses ambientes têm as três características juntas, tá? Olha mais aí alguns exemplos agora. Serviços de gás. Então, olha, tem as galerias, né, subterrâneas, serviços de águas e esgotos, serviços de eletricidade, serviços de telefonia, construção civil, beneficiamento de minérios, siderúrgicas e metalúrgicas. Aqui embaixo nós temos um silo e um biodigestor. Alguns ambientes onde eu já passei, como a AES Eletropaulo, todos os técnicos eletricistas, eles são supervisores de espaço confinado, porque todos estão diretamente ligados a ambientes onde o espaço confinado é encontrado. Então são todos capacitados para fazer uma avaliação, uma medida de controle do ambiente, para que eles possam fazer as suas atividades, né? Em galerias, geralmente subterrâneos, né? Onde passam os cabos de alimentação de energia elétrica. Eles são, na sua parte subterrânea, eles são caracterizados como espaços confinados. Imagina fazer um exercício e uma atividade de manutenção dentro de uma galeria, onde a entrada e a saída é limitada, não é projetado para ocupação humana e ainda a necessidade de remoção de contaminantes precisa ser feita através de ventilação, e se não tiver um controle, uma medida de segurança, todos os envolvidos ficam expostos a um risco muito grande. Nós vamos ver quais são os riscos ali que o trabalhador fica exposto caso não tenha uma medida de controle. Olha, tipos de trabalhos em espaços confinados: obras de construção civil, operações de salvamento e resgate, manutenção, reparos, limpeza ou inspeções de equipamentos ou reservatórios. Então, até mesmo quando acontece algum tipo de acidente,
Houve até um caso onde o trabalhador foi fazer uma limpeza num reservatório de água, reservatório elevado, e esse reservatório ele estava com a sua medida de água ao nível do meio, né? E esse reservatório tinha 20 metros de altura e o operador ele caiu dentro do reservatório, caiu sobre a água, né? Dentro do reservatório, de uma altura de 10 metros. Então ele teve sequelas, ele teve fraturas, teve que fazer cirurgias, ficou desacordado, bateu a cabeça e depois a equipe de salvamento, de resgate, né, os resgatistas, tiveram muito trabalho para salvar essa vítima dentro do reservatório. Então veja que para os bombeiros chegarem ao ambiente de espaço confinado, onde tinha uma vítima, eles precisaram analisar aquele ambiente, colocar em prática todos os pedidos da NR33 para que eles não se tornem então uma vítima como aquele operador que tinha caído dentro da água. Então é muito importante a avaliação e o controle dos riscos de cada local de ambiente de trabalho. Então todo trabalhador que vai adentrar a um ambiente de espaço confinado, ele precisa ter essa capacitação, esse conhecimento, para que ele possa identificar os riscos e não se colocar em uma atividade de perigo. Riscos quando se trabalha em espaços confinados. A falta ou excesso de oxigênio. Então veja bem, se você entra num ambiente onde a quantidade de oxigênio é pouca, né, pode acontecer do profissional ali, do funcionário sofrer um desmaio pela falta de oxigênio, ou pelo excesso de oxigênio ele pode até ter ali um sangramento, né, um problema de saúde onde ele não tinha consciência, né, de que ele estava se expondo a este tipo de risco, tá? Sangramento nasal, ou até mesmo pressão alta e sentir tontura e coisas relacionadas ao confinamento, né, e a exposição à quantidade de excesso de oxigênio. O risco de incêndio ou explosão pela presença de vapores e gases inflamáveis. Então, se a gente for analisar uma galeria tubulação, onde o profissional ele precisa fazer a manutenção de limpeza e ele adentra numa galeria subterrânea e ele começa a entrar nesse ambiente a 100 metros, 200 metros, ele vai se deparar em alguns locais onde a concentração de vapores pode ser de alimento em decomposição ou animal em decomposição que esteja ali exalando gases, vapores, e esses vapores podem ser explosivos, né? E caso o operador não tenha uma metodologia de controle, de análise desses gases, ele vai colocar a própria vida em risco. Uma simples pedra presa no calçado desse operador em atrito com o piso, fazendo ali uma faísca, pode gerar uma ignição desses vapores e tudo explodir, tá? Então precisa ser feito uma varredura daquele ambiente e também uma metodologia de controle de gases, de níveis de gases tóxicos e explosíveis. A intoxicações por substâncias químicas.
De repente, a manutenção que será feita nesse ambiente ou dentro de uma máquina, onde é necessário abrir uma flange numa tubulação e essa flange esteja retendo ali alguma substância química, como amônia ou outros produtos químicos que são tóxicos, e nesta abertura dessa flange, o vazamento desse gás, desse fluido, ele vai inundar o ambiente, que é confinado, que não tem uma condição de remoção de gás, e tudo isso pode ocasionar então ao sufocamento do operador. Infecções por agentes biológicos. Como a gente tinha dito no exemplo da galeria subterrânea, e alguns animais em decomposição que exalam esses vapores, podem ser explosivos, eles também têm características de ambiente infectado biologicamente. Então, é necessário usar equipamentos, roupas, EPIs que impedem o contato direto do operador com esse tipo de material que possa trazer aí uma infecção. Muitas vezes o operador ele tem ali uma rachadura na ponta dos dedos devido ao frio, ao ressecamento, aquelas rachaduras que muitas vezes elas sangram. Ali é um ambiente, é uma condição da pele, né, que está aberta para a infecções com agentes biológicos, né? Então é necessário utilizar uma luva especial, uma luva específica, que impede o contato desses agentes biológicos com os ferimentos. Afogamentos também são riscos voltados aí ao ambiente de espaço confinado, quando o vazamento de gases ou até mesmo dutos, né, e de materiais que possam trazer o risco de afogamento, soterramentos, quedas, choques elétricos também. Tudo isso é analisado e todos esses riscos podem levar à morte ou doenças. Então, é muito importante a gente ter o controle dessas condições de trabalho.